e vinho, bebida e alimento presentes nas mesas das famílias de inúmeras culturas. Para o vinho chegar à mesa, existe um longo e interessante caminho. Desde a colheita até o momento do engarrafamento, são passadas várias etapas de produção. Quem não conhece, por exemplo, o vinho português? Muito se fala do alentejano e o do Porto. Esta vinícola conta com 250 hectares de vinha e com capacidade de produção anual de 2,5 milhões de litros de vinho. Tradição portuguesa que passa de geração em geração. O nosso projeto sempre foi um projeto muito focado na tradição e nos valores da família. É uma herdade que está na família há vários séculos, há várias gerações, mas que era uma herdade tradicional de sequeiro do Alentejo, portanto, onde se produziam cereais, fazia-se gado, tínhamos vacas e ovelhas e, portanto, era uma herdade típica alentejana de sequeiro. Já toda a gente conhece Portugal, conhece vinhos portugueses, portanto já é inquestionável o vinho português como um vinho de muita qualidade a bons preços, mas temos ainda que ir um pouco mais além e chegar aos clientes finais. Um produto que não fica fora de moda. Para qualquer refeição, uma pessoa tem que acompanhar com vinho. Isso eu acho que é inquestionável, principalmente em Portugal e em países do Mediterrâneo. O consumo de vinho ainda é uma coisa que está muito intrínseca na nossa cultura e na nossa tradição. Na tradição bíblica, o pão e o vinho estão sempre presentes com o sentido da oferta, prosperidade, festa e integram a história de salvação. Logo no livro do Gênesis, aquela sentença dada a Adão: trabalharás e comerás o pão com o suor do teu rosto. O pão significa aqui o alimento na sua globalidade. O vinho é também sinal da prosperidade, da festa, da abundância. E encontramo-lo já no Antigo Testamento frequentemente. No livro do Gênesis, o sacerdote Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho como sacrifício. É muito interessante perceber como estes elementos fazem parte depois da história da salvação do povo de Israel ainda no Antigo Testamento. Não esqueçamos o pão ázimo da noite pascal na saída do Egito. Além do cordeiro, a prescrição era de que se utilizassem pães ázimos e esse pão era sinal deste alimento de Deus. O vinho é uma bebida bastante simbólica e presente em diversos momentos da Bíblia. Um deles, nas bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. Um acontecimento que não representaria apenas o seu primeiro milagre. As bodas de Caná indicaram ainda a doação que Jesus faria do seu próprio corpo na cruz e na Eucaristia, o verdadeiro casamento de Cristo com a humanidade. O vinho está presente nos Salmos, está presente em tantas passagens bíblicas do Antigo Testamento e encontramo-lo em Jesus Cristo, no modo como ele, logo no início do Evangelho de São João, no episódio das bodas de Caná, transforma a água em vinho. O vinho é sinal de festa, é sinal de alegria, é sinal de ser inebriado com a graça de Deus. Portanto, Jesus Cristo assume estes elementos para serem sinais do dom por excelência que é Ele próprio. Importa ainda dizer que estes elementos, pão e vinho, eram já utilizados na ceia pascal judaica. A Páscoa de Jesus integra-se na ceia, na celebração da Páscoa judaica. Jesus Cristo assume essa Páscoa dando-lhe um sentido novo. Passa a ser
a Páscoa de Jesus Cristo. Já o pão, um produto muito simples, está na base alimentar, seja do rico ou do pobre. Na tradição judaica, o pão está intimamente ligado à história de Israel, às festas e ao ciclo natural das produções agrícolas. Em Pentecostes, era celebrada a colheita do trigo e cevada, oferecidos a Deus como primícias após os 50 dias da Páscoa. O pão, portanto, sempre relacionado à experiência de ação de graças nas refeições e atividades diárias. Pão e vinho. O próprio Jesus assumiu estes elementos na sua vida, ainda como sinais antes da instituição da Eucaristia. Recordemos a multiplicação dos pães, aquele episódio em que Jesus alimenta a multidão. Portanto, o pão é sinal de alimento e, neste caso, sinal de alimento como dom de Deus. O próprio Deus que alimenta, que providencia o alimento à humanidade. Significado esse alimento no pão. Se voltarmos atrás, recordamos como o próprio maná na travessia do deserto, naquele momento de privação que o povo de Deus experimentou, o maná entendido como dom de Deus e considerado como o pão que eles tiveram para comer naquela passagem, naquela aridez do deserto. Da mesma forma que existem orientações para a produção do vinho litúrgico ou canônico, que precisa ser natural e com teor alcoólico que não seja maior do que a natureza própria da uva, a fabricação de partículas de pão a serem transformadas no corpo de Cristo também obedece regras. O pão deve ser sem fermento, unicamente feito de trigo e água. A oficina de hóstia do Instituto Monsenhor Airosa, da Arquidiocese de Braga, funciona há cerca de 150 anos e é uma das instituições autorizadas a confeccionar o elemento. Inclusive, é pioneira na fabricação de partículas com baixíssimo teor de glúten para os pacientes intolerantes à substância. Nós fazemos nestas máquinas porque têm que cozer, etc. Mas, no fundo, isto é apenas, quer dizer, as hóstias são feitas apenas com farinha de trigo e água, mais nada. Pronto, e depois nós temos, são formas de fazer mais, fazer melhor, etc. Mas isso é muito importante. Depois tem outra coisa que é importante também, que é os procedimentos do corte. Portanto, a hóstia deve ser redondinha e ter um corte perfeito para que não caia na patena bocadinhos de coisa, porque isso, como sabe, também é consagrado. Fora disto, depois estão a embalagem, etc. Portanto, tudo isto já são processos de agilizar, de aumentar a capacidade de produção. Mas o rigor dos princípios é farinha, trigo e água, mais nada. Os procedimentos e tecnologia de confecção de hóstias avançaram no decorrer dos anos. Contudo, o processo simples de triturar, peneirar e bater o trigo recorda as palavras de Cristo sobre doar a vida até se tornar alimento. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Sempre que celebramos a Eucaristia, em cada dia do ano, mas por excelência na noite pascal, nós estamos a fazer memória desta entrega de Jesus Cristo por nós. Entregou-nos o seu corpo, entregou-nos o seu sangue, quer dizer, entregou a sua vida por nós e faz-nos participantes dessa vida. Nós não comungamos o pão como memorial do Cristo apenas morto. Não bebemos do cálice do seu sangue como memorial de alguém que morreu por nós e acabou. Seria uma ação admirável, um gesto nobre, deu a vida por nós. Mas não é tudo. Ele morreu e ressuscitou. E, portanto, quando comemos do seu pão, quando bebemos do vinho, que é o seu sangue, nós estamos a participar na vida de Cristo morto e ressuscitado.
Trata-se do pão vivo.